Leitura diária. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 24. O serviço dos sacerdotes. Os filhos de Arão foram assim agrupados. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tiveram filhos. Apenas Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, e de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi os dividiu em grupos para que cumprissem as suas responsabilidades. Havia um número maior de chefes de família entre os descendentes de Eleazar do que entre os de Itamar, e por isso eles foram assim divididos: 16 chefes de família dentre os descendentes de Eleazar e 8 dentre os descendentes de Itamar. Eles foram divididos de maneira imparcial, mediante sorteio, pois havia líderes do santuário e líderes de Deus, tanto entre os descendentes de Eleazar como entre os de Itamar. O escriba Semaías, filho do levita Natanael, registrou os nomes deles na presença do rei, dos líderes, dos sacerdotes Zadok e Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes de famílias do sacerdote e dos levitas. As famílias de Eleazar e de Itamar foram sorteadas alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeioiaribe, a segunda para Jedaías, a terceira para Arim, a quarta para Seorim, a quinta para Malquias, a sexta para Miamim, a sétima para Acós, a oitava para Abias, a nona para Jesua, a 10ª para Secanias, a 11ª para Eliasibe, a 12ª para Jaquim, a 13ª para Upã, a 14ª para Jezebeabe, a 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Ezi, a 18ª para Apises, a 19ª para Petafias, a 20ª para Jeesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamul, a 23ª para Delaías e a 24ª para Maasias. Conforme essa ordem, eles deveriam ministrar quando entrasse no templo do Senhor, de acordo com as prescrições deixadas por Arão, antepassado deles, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia lhe ordenado. O restante dos levitas, estes foram os chefes dos outros levitas. Dos descendentes de Arão, Subael; dos descendentes de Subael, Gedias. Quanto a Reabias, Isias foi o chefe dos seus filhos. Dos descendentes de Izar, Selomote; dos filhos de Selomote, Jaate; dos descendentes de Hebron, Jerias, o primeiro; Amarias, o segundo; Jaziel, o terceiro; e Jacameão, o quarto. Dos descendentes de Uziel, Mica; dos filhos de Mica, Samir; dos descendentes de Isias, irmão de Mica, Zacarias; dos filhos de Merari, Mali e Muzi; dos filhos de Jeazias, Beno; os descendentes de Merari, por Jazias, Beno, Soão, Zacur e Ibiri. De Mali, Eleazar, que não teve filhos; de Quis, Jerameel;
E foram estes os filhos de Muzi: Mali, Éder e Jeremote. Esses foram os levitas, de acordo com as suas famílias. Eles também tiraram sorte na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos chefes de famílias dos sacerdotes e dos levitas, assim como fizeram seus irmãos, os descendentes de Arão. As famílias dos irmãos mais velhos foram tratadas da mesma maneira que as dos mais novos. Amém? Para refletir. Sem dúvida, o ofício sacerdotal era o de maior responsabilidade dentro da nação eleita. Como principais líderes religiosos de Israel, cabia aos sacerdotes a missão de fortalecer a espiritualidade do povo, ensinando-o a guardar todas as palavras da lei, dando continuidade aos últimos atos de Davi. Este cuidou de dividir os sacerdotes, segundo os seus deveres no seu ministério, de forma justa e ordenada. Não se sabe que tipo de método foi utilizado, mas sendo escolhidas as famílias por sorte. Davi promoveu uma espécie de comissão de nomeação harmônica e prática. Como as famílias que descendiam de Tamar estavam em menor número, metade do número das famílias de Eleazar, o procedimento utilizado por Davi promoveu igualdade entre todos, 24 dos cabeças da família dos sacerdotes. O ofício destes no seu ministério era entrar na casa do Senhor, segundo a maneira estabelecida por Arão, seu pai, como o Senhor, Deus de Israel, lhe ordenara. Tanto os príncipes do santuário, como os príncipes de Deus, sacerdote e sumo sacerdote, representavam as funções religiosas da mais elevada hierarquia. Tudo deveria seguir um padrão criterioso e esses sacerdotes principais tinham por dever garantir isso. O próprio santuário era uma figura de Cristo e de seu ministério. Tudo ali apontava para o plano da redenção e seu objetivo salvífico. O fato de haver formas pré-estabelecidas de como tudo deveria funcionar não elimina em nada o caráter de um Deus que faz de tudo para salvar. Se a cada geração de sacerdotes houvesse a mesma disposição em servir o Senhor através da fé que atua pelo amor, Gálatas 5:6, certamente haveria sempre comunhão entre forma e resultado, e a primeira visitação de Jesus teria sido celebrada, não só por todo Israel, mas por todo o mundo daquele tempo. Como o povo de Deus dos últimos dias, necessitamos do abundante dom do Espírito, a fim de cumprirmos com fidelidade os deveres de nosso chamado. Não queremos estar inertes como Israel do passado, mas alertas nas colinas de Belém e na jornada dos sábios do Oriente. A religião de Cristo possui sim limites bem estabelecidos em sua palavra, mas se obedecidos apenas como uma formalidade, não passam de regras pesadas, quando na verdade são centelhas do ardente amor de Deus pela humanidade. Pastores e líderes hoje devem fazer brilhar ainda mais a luz do proto-evangelho, e não será menos cobrado no juízo do que os que oficiavam no santuário, pois estes deveriam anunciar a primeira vinda de Cristo e aqueles que deveriam alertar as últimas gerações de que ele voltará. Como no santuário, os nossos locais de culto devem ser regidos com ordem e harmonia, respeitando que, apesar de haver uma hierarquia,
esta não pode e não deve ser usada ou considerada de forma arbitrária, mas sob o zeloso olhar de quem ama o bom pastor e as ovelhinhas do seu rebanho. Negociar princípios em troca de pequenas concessões pode não parecer perigoso, mas tem o potencial de causar grave ruptura e divisão no meio do povo de Deus. Como membros do corpo de Cristo, precisamos estar bem atentos quanto a isso, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6:18. Sempre que houver risco de cometermos alguma injustiça ou que surjam diferenças que ameaçam a harmonia do corpo de Cristo, busquemos ao Senhor de todo o nosso coração, oremos e clamemos por seu auxílio, e certamente o Espírito Santo nos unirá num só pensamento. Atos 4:32. Como sacerdócio real de Deus, fomos eleitos para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Vivamos, pois, ministros e membros da Igreja de Deus, segundo os deveres do ministério que o Senhor nos confiou, pois isto é justo e nos guiará para casa. Amém?